Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, trataremos do tema Como Vencer o Conformismo. E é claro, trazendo aqui atitudes, ferramentas para que nós possamos experimentar o novo, experimentarmos a novidade e não ficarmos presos ao conformismo. E é muito importante isso, afinal de contas, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, nos ensina justamente isso. Não vos conformeis com esta vida, mas transformai-a pela renovação das vossas mentes. Não vos conformeis com esta vida, mas transformai-a pela renovação das vossas mentes. Penso que nos dias que estamos vivendo, é muito importante essa atitude. É muito importante. Vínhamos ali antes da quarentena, antes de entrarmos nesse período de pandemia, víamos numa rotina aparentemente agradável, víamos aí os empresários, enfim, o pessoal ganhando aí o seu dinheiro, trabalhando, de repente entra a quarentena, entra a pandemia, muitos tiveram que se reinventar ou morrer. Aquela velha vida, aquele conformismo de antes, não é suficiente. Se continuassem, morreriam ou permaneceriam na míngua. Não progrediriam, não iriam adiante, não é verdade? Percebe nos noticiários quantas pessoas tiveram que fazer uma reengenharia da vida para que pudessem permanecer em atividade? E isso é não se conformar com o presente momento, mas tomar atitudes que dignificam, que elevam, que promovem o crescimento. Eu quero trazer aqui uma ilustração fantástica chamada "E a vaca foi para o brejo", exatamente isso, e a vaca foi para o brejo. Preste atenção, vamos a essa ilustração que, por certo, teremos aqui uma compreensão melhor a respeito de como lidar com o conformismo. Conta-se que um homem sábio um dia passava por uma floresta com o seu fiel discípulo. Sabe aquela cena bucólica, assim, onde nós temos lá o ancião, né, talvez cabelos brancos, barba, com o seu discípulo, o chamado ensino peripatético, quando através da caminhada, através das ações, o mestre vai ensinando os seus discípulos. Nós vemos um exemplo disso no Sermão do Monte, quando Jesus, assentado ali aos pés do monte, ele olha ali para os lírios e cita exemplos e tira ali lições preciosas a respeito dos lírios, a respeito das aves, a respeito da natureza. Isso é o ensino peripatético. Essa é uma forma de se ensinar através do exemplo, através da prática do cotidiano. E conta-se então que um sábio estava ali passando por uma floresta com o seu fiel discípulo, quando avistou ao longe um sítio, pequeno sítio, de aparência pobre, de aparência muito humilde, e ele resolve então visitar aquele local. Chegando ao sítio, constatou então a pobreza real daquele lugar. Não havia saneamento, uma casa de madeira, os moradores ali, um casal e mais 5 filhos, vestidos com roupas rotas, sujas. Então, aquele sábio aproximou-se do Senhor, aparentemente o pai daquela família, e perguntou: "Estou vendo que neste lugar não há sinais de comércio e de trabalho. Como que o Senhor e a sua família sobrevivem?" E aquele senhor morador do lugar então respondeu calmamente: "Nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por gêneros alimentícios
e a outra parte, então, usamos para produzir queijo e coalhada para o nosso próprio consumo, e assim vamos sobrevivendo, vivendo dia após dia. O sábio, então, agradeceu aquela informação, contemplou o lugar por alguns momentos, despediu-se e foi embora. Mas, no meio do caminho, voltou-se para o seu fiel discípulo e ordenou: aprendiz, volta lá, pega aquela vaquinha, leve-a até ao precipício que existe ali na frente e empurre aquela vaquinha jogando-a lá embaixo. O jovem, por certo, arregalou os olhos, espantado, e questionou o sábio sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Talvez tenha falado: isso não é humano, isso é cruel. O que há de ser dessa família, o que há de ser dessas pessoas? Mas, como percebeu o silêncio absoluto do sábio, cumpriu a ordem. Ele obedeceu. Foi até onde estava aquela vaquinha, empurrou a vaquinha precipício abaixo e a viu morrer. Aquela cena ficou marcada em sua memória, em sua mente, em seu coração durante anos. E foi justamente atormentado por aquela cena que um dia ele resolveu largar tudo o que fazia, voltou àquele lugar decidido a contar tudo para aquele homem e implorar o perdão à família. Ao se aproximar do local, avistou um sítio bonito, com árvores floridas, com pomares, tudo murado, carros na garagem e até algumas crianças brincando no jardim que outrora não existia. Sentiu-se em primeiro momento triste e desesperado, imaginando o triste fim que tivera aquela humilde família após o fatal acidente com a vaquinha. Aproximou-se de onde agora existia um portão, porque outrora não havia. Foi recebido por um caseiro muito simpático, uma pessoa muito cordial, e perguntou-lhe sobre a família que ali morava há alguns anos atrás. E então aquele caseiro, aquele homem que o recebeu, respondeu: aquela família continua morando aqui, somos nós mesmos, nós não mudamos daqui, sempre moramos aqui. Espantado, aquele discípulo então foi recebido, entrou na casa e confirmou que verdadeiramente eram as mesmas pessoas, era a mesma família que visitara antes, alguns anos antes com o sábio. Elogiou o local e perguntou ao homem: como que o Senhor fez? Que atitudes? O que aconteceu que o Senhor melhorou este sítio e está tão bem de vida agora? O Senhor, então, entusiasmado, respondeu: naquela época que vocês vieram aqui, nós tínhamos uma vaquinha, mas houve um acidente e esta vaquinha caiu no precipício e morreu. E a partir de então, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver novas habilidades que não sabíamos que possuíamos. E assim alcançamos tudo o que você vê agora. Na verdade, a perda da vaquinha foi um start para um momento novo em nossas vidas e de toda a família. Que lições de sabedoria nós podemos extrair dessa história e do texto lido lá no início? Sabe o que é? É que eu e você, ou talvez a maioria de nós que estamos aqui nesse momento, ou a maioria dos seres humanos, todos nós temos uma vaquinha, essa é a verdade. A maioria de nós temos uma vaquinha.
a qual nos dá algo básico para a sobrevivência e convivência com a rotina. Deixa eu falar uma coisa para você. Descubra, nesse momento, peça orientação, sabedoria divina, descubra qual é a sua vaquinha. E agora, com toda a autoridade, com toda a sabedoria, aproveita e empurra ela precipício abaixo. Eu não estou brincando, é verdade. Aproveite a motivação desta história e empurre-a precipício abaixo. A palavra de Deus nos diz através do profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19: eis que faço coisa nova no meio de vós, porventura não vês? Você não consegue enxergar? Às vezes você está tão agarrado na tua vaquinha aí, está tão agarrado nas coisas antigas, que você não consegue perceber o novo que Deus quer realizar na sua vida. Uma nova porta, um novo programa, um novo emprego, uma nova realidade, coisa nova, coisa real. Eu sei que a história aqui é fictícia para alguns, mas para muitos nesse período de quarentena é mais do que verdadeira. Precisou perder a vaquinha que tinha através das circunstâncias que a quarentena nos reservou e hoje desfruta aí de algo maravilhoso, de um momento maravilhoso, mesmo em meio à quarentena. Então convido você a viver com sabedoria. Aproveita, descubra qual que é a tua vaquinha, empurra ela precipício abaixo e permita uma reengenharia na vida, o novo de Deus acontecendo na tua vida. Fique na paz.